Olá, estamos hoje em mais um episódio do nosso podcast Pode Além e nós estamos aqui hoje com uma convidada muito especial, uma empreendedora que tem muito a agregar, principalmente na área da educação, mas que expandiu horizontes e não ficou apenas na educação. Estamos hoje com Maristela Tomasi Chiappin. Olá, tudo bem? Olá, que satisfação estar aqui no Pode Além e falando um pouquinho da trajetória na educação. Exato. Muito bom te receber, Maristela. Muito obrigada. Hoje nós vamos começar sabendo um pouquinho da tua história, o que nos chamou a atenção, não somente hoje, tudo que tu já evoluiu na nossa região na parte da educação, que é um marco, mas principalmente a tua história. E foi isso que nos tocou, porque a primeira temporada busca visionários, mas principalmente pessoas que trouxeram inspirações de acordo com a sua história para tanto que a gente precisa crescer na nossa sociedade. Divide um pouquinho conosco a tua história para a gente ir introduzindo, Maristela. Tá bom. Esqueci de pegar um lencinho, pode ser que... Vai lá, a gente providencia. Eu iniciei, então, a minha trajetória na caminhada da educação aos 17 anos de idade, quando eu concluí o magistério. E eu recebi o convite para dar aula numa escola, para coordenar uma escola de educação infantil de uma conhecida, ou para empreender. E aí, aos 17 anos, eu iniciei empreendendo, mas eu tinha 17 anos ainda. Então, pedi para que meu pai me ajudasse, enfim, a abrir um negócio. E aí, ele disse que eu tinha que esperar um pouquinho, porque eu era muito nova, enfim. E aí, eu disse, mas agora é a hora. E aí, ele disse que ele tinha muito receio, aquela cultura italiana de sempre tudo muito certinho e correto, que se o negócio não desse certo, ele poderia comprometer o nome dele, ter algum registro em SPC, essas coisas que ele sempre tinha tudo muito preservado e ter receio. Então, eu vou responder por isso. E aí, foi em busca de qual era o caminho para fazer isso. E precisava se emancipar, então, para que eu pudesse assinar e abrir a minha primeira empresa. Nossa! E aí, eu busquei emancipação. Muito bem. E, por um lado, eu vejo que foi muito bom esse empurrão. Por outro lado, a gente espera, não, ele vai fazer. Não, ele deixou eu me emancipar mesmo. Mas tenho muito orgulho disso hoje. Na época, foi difícil, porque já vinha com a ideia da juventude. Sim. E se hoje a gente ainda tem a ideia, mas os jovens vão levar a sério, imaginem lá 37 anos atrás, 36 anos atrás, né? E mulher. É verdade. É outro aspecto de dificuldade. Então, me emancipei, o contrato de locação, abri minha primeira escola de educação infantil, já foi no meu nome. Então, imaginem, aos 17 anos, um contrato de locação em São Pelegrino, o custo que significava e o compromisso. Então, mas tá aí uma trajetória muito bacana e trazendo benefícios para a nossa cidade, para a educação como um todo, porque a proposta inicial, a gente da escola já foi esta, de fazer sentido o aprendizado, de ir além e fazer diferente. Então, a escola já veio com esta proposta de... o nosso slogan sempre foi que se leva muito a sério quem leva a vida brincando. Foram 15 anos só de educação infantil, para depois irmos para o ensino fundamental e o ensino médio. E nessa trajetória de 15 anos, nós dizíamos que as crianças aprendem muito brincando, mas que tem que haver seriedade nas brincadeiras que são propostas. Verdade. E por isso aqui se leva muito a sério quem leva a vida brincando. Então... Muito lindo. Tem dado um resultado bem bacana. E eu percebo que naquele momento da decisão, a única forma que tinha era ser forte. E tu foste, Tu foste ao encontro dessa força interior para achar recursos e para poder mudar a realidade. Os jovens, de maneira geral, são mais arrojados. Eu acho que... eu não sei se hoje eu faria tudo da mesma forma e correria tantos riscos. Porque... além da emancipação, eu precisei vender o único terreno que eu teria um lote de herança. E eu me desfiz disso aos 17 anos. Eu disse, pai, então, se essa é a minha única herança, o senhor disse que vai ficar para mim, eu quero vender ele para iniciar a escola. Então, pensem que aos 17 anos eu poderia estar perdendo tudo. Exato. E é necessário, sim, coragem. Eu penso que, inclusive, hoje, se eu puder falar
para quem pensa em empreender, é isso de correr riscos calculados. Bom, na pior das hipóteses, eu vou perder isso, mas eu vou ter a satisfação de ter tentado. Muito lindo. Vamos um pouquinho mais para o passado? Vamos lá. A gente sabe que as crianças se apoiam em vínculos seguros para poder ir além, para poder aprender, para poder se dedicar. De quem que a Maristela aprendeu? Com quem que a Maristela aprendeu a ler? A Maristela aprendeu a ler numa escolinha do interior, lá em Conceição da Linha Feijó. Eu até hoje ainda moro no interior, ainda pertence à Conceição da Linha Feijó, numa classe multisseriada, onde ficava de 1º a 4º ano junto, na época ainda era série, 2 alunos de 1ª série, 3 de 2º, porque no interior não eram muitos alunos, e foi assim até a 4ª série, quando daí a partir do 5º eu começava a estudar, então, no centro, vir para Caxias, né? Porque o interior a gente falava assim, vou para Caxias, como se nós não estivéssemos na cidade. E nessa trajetória também tem algumas dificuldades bem significativas, como, por exemplo, ter que fazer 1 quilômetro a pé para pegar o ônibus. E além disso, para vir estudar no Cristóvão, que era onde eu vim a partir do 5º ano, essa estradinha de 1 quilômetro era estrada de chão. Então, outras dificuldades também passadas era ter que ir com um calçado até próximo à parada, colocar num saquinho plástico, colocar o calçado limpo para conseguir pegar o ônibus com uma apresentação adequada para entrar na escola depois. Dificuldades que talvez as nossas crianças e os nossos jovens não passem hoje. Não. E talvez a gente tenha que resgatar isso com as nossas famílias e com os nossos estudantes, da importância que tem a dedicação para o estudo e da seriedade que é isso, e do quanto a educação é o que de fato pode mudar a realidade de todas as pessoas, né, de forma pessoal e consequentemente do entorno. Então, para ver que o esforço pessoal de cada um e a valorização que é dada é decisivo para o resultado que nós vamos encontrar, né? Tenho tido contato, Maristela, com muitas pessoas que a gente vai investigar e o vínculo seguro veio da professora. E aí vamos juntar as histórias da Maristela criança e da Maristela hoje diretora de uma escola, né? De uma não, de algumas que tu vai contar pra gente. E esse vínculo seguro para Maristela criança veio da escola ou veio de casa também, dizendo, não, vai, estuda, filha, lê? Eu penso que das duas situações, porque eu tive a felicidade de ter professoras maravilhosas lá na infância, também posterior, mas também de família. Eu venho de uma mãe não alfabetizada, e que passou por inúmeras dificuldades e até por anulações pessoais em decorrência disso. E que ela dizia muito, filha, estuda, porque é só isso que vai mudar a tua realidade. E ela ficava muito triste quando, porventura, nós vínhamos para o centro e ela dizia, eu não consigo saber qual ônibus pegar para ir para casa, porque ela sequer conseguia identificar. E meu pai também ainda era, na época, ele falava que era o 4º livro, então vamos imaginar que seria as séries iniciais hoje, né? E funcionário público, estadual, então, de uma família com muitas dificuldades e que dizia, olha, deixava muito claro a importância do estudo, da educação e da determinação, enfim. E por outro lado, eu vinha também de uma família, a história da minha mãe é de não alfabetização, mas a história dos meus tios e irmãos da minha mãe, de empreender, de também saírem da colônia e iniciarem os seus empreendimentos e darem certo. Então, isso também me estimulou a dizer, poxa, eu posso ter uma realidade diferente do que a que a minha mãe teve, e o que mudou era o fato de ela não ter estudado. Dificuldade. Então, aí a minha dedicação extrema para os estudos, né? Mas apesar da dificuldade, tinha uma sabedoria imensa. Imensa, gente. O exemplo que ela me dava, assim, ó, em garra, em determinação, em fazer as coisas com uma dedicação extrema e para que realmente elas fossem com qualidade, fazia com que eu também me esmerasse nisso e olhasse esse exemplo, vale a pena seguir. Ela ajudou a despertar o desejo, sim, né?
Sim, sem dúvida. Falando um pouquinho, então, do teu início, né? Falou que tu se emancipou e aí foi a primeira escola, né? Que tu abriu, empreendeu. E quais foram os principais desafios ou aquele desafio que mais te levou a suspirar e ter que repensar, olha, não, vamos adiante? O primeiro desafio foi toda essa questão administrativa, porque eu tinha todo o conhecimento pedagógico. Eu sabia como prof, terminei o magistério, como dar aula, mas como organizar uma equipe, como vender um serviço, porque o serviço ele é intangível. Como que eu iria mostrar, se eu for fazer um produto, eu consigo visualizar a caneca, por exemplo, mas eu não conseguiria ainda demonstrar tudo o que viria nessa proposta que era arrojada e que era diferente de educação, sem o bababibabu das cartilhas que nós tínhamos, porque eu vinha com uma proposta completamente diferente. Então, o desafio era do conhecimento para todo esse aspecto administrativo, da ousadia de uma proposta pedagógica diferente, porque todos os estudos comprovavam, a criança fala mãe antes de falar ave, que nós aprendíamos, o A de ave. Fazia muito mais sentido eu aprender a letra M da mãe que tem afeto do que um A desconexo. E vinha com uma proposta de ter sentido no aprendizado e no processo, então, de pré-alfabetização na educação infantil. Além desse paradigma também que precisava ser quebrado de que a gente não alfabetiza na educação infantil. Então, vinha contra a grande maioria das escolas que não, eles precisam brincar. E eu sabia o quanto a brincadeira precisa realmente, ela é salutar, no entanto, ela pode ter uma intencionalidade. Eu posso estar brincando de 2 feijão com arroz e dar uma ideia de quantidade. Perfeito. E eu queria, então, deixar isso claro para a sociedade como um todo, para as famílias, para os pais, a segurança de que os filhos seriam felizes, brincariam e iriam se divertir demais, mas iriam aprender. E aprender entendendo, para não esquecer mais. Então foram vários desafios, Ciane, de conscientização de famílias, de entendimento de todo o aspecto burocrático no registro de uma funcionária, no cumprimento de todos os aspectos legais da educação, da constituição de uma empresa, da questão trabalhista. E se eu puder deixar uma outra dica, fazermos parcerias sólidas. Quem me ajudou muito a entender todos esses aspectos foi o Sebrae. Entendi. Então, este buscar auxílio, olha, eu não sei fazer isso, mas eu quero fazer correto. Buscar parcerias sólidas também é um outro segredo de mercado para quem pensa em empreender de uma forma sólida. Na educação, acho que foi uma pioneira, né, na nossa região, a questão da inovação, as tuas redes de estudo, de ensino. Da onde surgiu essa ideia? E provavelmente enfrentou muitos paradigmas. Por quê? Nós temos uma sociedade que às vezes diz que a criança não deve ter muito contato com a tecnologia até uma certa idade. E a gente vendo que a escola, ela integra a tecnologia de uma forma diferente às vezes, mas ela faz a criança ter esse contato. Isso. E como é que surgiu a ideia? O que te levou, o que te inspirou a isso? A chegar num momento tão tecnológico hoje que nós temos na Rede Caminho? O principal motivo é que eu tenho um filho que agora de 26 anos, mas que na época eu sentia que ele estava muito pronto para o uso da inovação e da tecnologia e que, no entanto, isso não era muito que permitido de uma forma saudável. Porque nós temos sim que perceber que é um caminho sem volta, mas ensinar as nossas crianças e os nossos jovens a como utilizar isso em benefício próprio. E aí vinham as propostas da educação tecnológica, ainda muito distante de Caxias do Sul e até do Rio Grande do Sul. Então eu tomei a liberdade de ir a São Paulo, fui a Ribeirão Preto, não, fui para a cidade onde a Lego, da Dinamarca, tinha o seu escritório e a representação, então aqui no Brasil, com exclusividade. Eu fui entender como isso seria oferecido dentro de um currículo escolar. Bom, como que eu vou abordar a tecnologia na educação infantil? Como que eu vou abordar a tecnologia no primeiro aninho, no segundo aninho, em cada uma das séries? E aí eu percebi que fazia muito sentido,
porque eles demonstravam, por exemplo, que eles, através dos conceitos das peças Lego, eles poderiam entender, vamos pegar a educação infantil, quando eles estudam o bairro, que é um conteúdo de educação infantil, eles poderiam estudar a pracinha do bairro e ali fazer um carrossel, que normalmente tem o carrossel nas suas pracinhas, e ter significado. E se quem não tivesse na sua pracinha, saberia pelos parques de diversões, enfim. E eles já aprenderiam, numa educação infantil, o que é uma engrenagem, noções de velocidade, de tempo. Eu disse, gente, mas isso é conteúdo de ensino médio. Uhum. E eles entenderiam isso de uma forma lúdica, sem ser um conteúdo difícil. Perfeito. Eu disse, isso faz muito sentido. Fizemos, então, uma parceria com a Lego Education e trouxemos esses conteúdos, e cada série abordava montagens de acordo com o conteúdo que eles aprendiam. E, gente, era, assim, fantástico de perceber, assim, então, quem estava estudando lá em ciências, corpo humano, faria a montagem de um coração e entenderia a pulsação e o que significaria fazer uma cirurgia por vídeo, por exemplo. Uhum. Olha só quanto tempo na prática, porque eles teriam que fazer a programação disso. E aí deu muito certo. Nós mostramos, porque o primeiro conceito, quando nós divulgamos em Caxias do Sul que faríamos educação tecnológica através da Lego, qual era o conceito que Caxias tinha de Lego? Peças para brincar. Uhum. E aí surgiu, sim, a ideia de, não, agora eles não vão mais alfabetizar e vão brincar de Lego. Entendi. Teve que trabalhar com Foi preconceito. Um grande desafio, exatamente, com o preconceito. E o reconhecimento, de fato, só veio quando nós trouxemos um título internacional. Então, os nossos estudantes participavam nunca com estudantes daqui do Rio Grande do Sul, acabavam competindo com outros estados. Vencemos um torneio de outros estados, assim como também veio uma conquista nesse final de semana. E fomos disputar fora do país e trouxemos um título internacional. E aí Caxias começa a se dar conta, parece que antes o reconhecimento tem que vir de fora. Entendi. Do que daqui. Olha que esperar perceber, pode ter fundamento ali. E aí agora a gente percebe iniciativas de outros locais. Vamos oferecer uma oficina de robótica, vamos oferecer alguma coisa para que eles tenham essa noção. E na realidade, gente, todas as profissões passam hoje pela tecnologia. Dei o exemplo de uma cirurgia de vídeo, mas vamos pensar que a profissão até de coletar as caixas dos lixos orgânicos seletivos precisa de uma programação para que aquele braço do caminhão vá até lá e faça. Então, independe de qual a profissão, se é na engenharia, na medicina, ou seja qual for, estes conceitos tecnológicos precisam ser utilizados. E quando a gente aprende com aplicação, percebe que vai passar pelas diferentes profissões, né? De uma riqueza enorme, Maricela. Eu vejo que a visão empreendedora da adolescente de 17 anos, ela continua ali, ela dá ecos, né? Os ecos para ir além estão ali. E vieram muitas coisas também que são de inovação, não só no currículo, porque nós sempre tivemos, então, desde que nós implantamos isso, já fazem uns 15, 16 anos, no currículo isso, não é algo que tu faz à parte. Tem a possibilidade de ampliar mais ainda, mas aí no contraturno. Outros diferenciais que nós trouxemos e que são inovação, é isso de ter a possibilidade de 12 meses de atendimento, levando em consideração a demanda das famílias. Quem tira 3 meses de férias para as escolas pararem em dezembro, janeiro e fevereiro? Então, ali foi uma inovação. Nós somos a primeira escola da Serra Gaúcha de contraturno de turno integral, de horário estendido. Quantos têm as suas empresas, os seus horários de trabalho? Tem inúmeras famílias de hospitais, por exemplo, que o horário de trabalho das mães, ou que são enfermeiras, ou que trabalham na área de saúde, é até às 19h15. Então, um horário estendido. Então, essa necessidade que eu acho que o empresariado como um todo, independente do segmento educação ou outro, precisa fazer a leitura de o que os meus clientes precisam, o que o mercado pede. Né? Falávamos hoje numa reunião almoço da importância do turismo.
Será que Caxias já não demanda a necessidade de ter mais locais abertos no domingo? Uau. Verdade. Então, é esse olhar atento ao cliente, a quem nós estamos prestando um serviço, né? E a preocupação também com, por exemplo, alimentação. A alimentação, além de atender às famílias, tem um aspecto nutricional. Nem sempre a gente acaba agradando porque não é um restaurante. Se é o fornecimento de alimentação dentro de uma escola, não vai ser uma constante, uma fritura, não vai ser, então, um cardápio para atender a todos os nutrientes necessários para uma criança e para o adolescente. Não é o de um restaurante que tu vai para um buffet aquilo. Então, até nesta conscientização de oferecer a alimentação, facilitar a vida das famílias, mas que também seja um processo educativo. Por vezes, nós temos que passar também pela conscientização das famílias. Passa pela criança e vai na família para poder resgatar e para poder direcionar a criança. Mas meu filho não gosta de peixe, mas uma vez por mês vai ter que ter. Não gosta de arroz integral. É importante que ele tenha as duas possibilidades. Nós vamos apresentar. Perfeito. Então, passa também pelo processo educativo ali. Muito bom. E a Maristela mãe também influenciou a Maristela de hoje em dia? Porque algumas necessidades parece que tu enfrentou de acordo com a tua vida. Nossa, Ciane, demais. Na realidade, o grande salto da educação infantil para que a Caminho existisse como o ensino fundamental e médio veio em decorrência do Júlio César, porque veio essa necessidade enquanto mãe de, poxa, meu filho está saindo da educação infantil, indo para o ensino fundamental e quem vai dar continuidade a uma proposta socio-interacionista? Porque o tradicional de botar um atrás do outro e fazer decorar conteúdos é o que ele teria. O estigma de que quem interage mais, ou conversa, ou fala, é o que atrapalha, também teria. Tipo, poxa, eu quero formar líderes. Não só o meu filho, mas os demais. Então, preciso de uma proposta diferente, aonde a interação possa ser aceita. Aonde eu não rotule todo e qualquer aluno que tem uma atividade a mais, ou é mais dinâmico, ou é mais propositivo, como este incomoda. Com uma proposta que eu envolva e comprometa esse estudante, esse aluno no processo de ensino e aprendizagem. E aí surgiu a Caminho. Acolher, puxar para a vida. Olhando para a individualidade, porque nós não temos uma forminha para que todos gostem das mesmas coisas. E ainda bem, porque alguns gostam da área do direito e outros da educação, e é isso que constrói uma sociedade. Então, esse respeito à diversidade é bem importante, e as preferências e individualidades de cada um, né? Então, também foi outro desafio ali que veio em função da maternidade. E, inclusive, a forma como eu percebo uma mãe e uma preocupação ficou muito diferente antes e depois de ser mãe. Porque sem a maternidade, tu só julga, mas tu não entende, porque tu não consegue te colocar no lugar e saber o quanto a gente ama de verdade um filho. A gente muda a nossa vida em função deles, a gente adapta a nossa agenda em função deles, a gente faz tudo por eles. Então, a forma como tu vê uma mãe é completamente diferente quando tu te coloca no lugar. Porque senão tu só avalia e diz, mas essa não precisa ela pedir isso, porque eu vejo só com o meu prisma enquanto escola, talvez, e não como mãe. Quando a gente se coloca no lugar, faz toda a diferença. Então, sim, a maternidade contribuiu demais e hoje eu digo que a Caminho é muito do que ela é, inclusive pelas contribuições que o próprio Júlio trazia. Olha, isso aqui não funciona legal. Verdade, me fala mais. E aí ele trazia os motivos e aí nós íamos melhorando e aprimorando. Eu acho que também esta possibilidade de ver todas as contribuições como oportunidade de melhoria é algo que a gente só consegue com o tempo e com a maturidade. Tu é do tipo de mãe, de gestora, então, que vai lá e faz. Eu gosto muito de entrega e de resultados. Quando eu tenho indicadores de, tá correto, isso aqui não tá legal, eu vou em busca da solução e da alternativa para resolver. Muito bom. E trabalhar com ele é um desafio, porque ele é teu braço direito dentro da escola, pelo menos a gente que acompanha. Isso também ajudou tu constituir e crescer tanto a Rede Caminho do Saber?
Eu acredito muito nisso que eu acabava de mencionar, que é a melhoria contínua, que é avaliar todas as oportunidades que nós temos para sermos melhores. Mas sim, ele trouxe muita inovação, porque ele participou muito disso dentro da Tecnoe, da equipe de robótica. Ele sempre foi muito crítico também. E aí ele, isso aqui tem que melhorar, tem que mudar. Então, ele contribuiu demais para que, por exemplo, nós instituímos e ajudou muito na pandemia a questão das catracas. E nós tínhamos implantado há 9 anos já o acesso, né? Para que os alunos fossem chamados em sala de aula. O pai só coloca ou a tag ou a digital e o aluno vê lá na sala o seu rostinho para descer. 9 anos atrás, agora já fazem 13, porque na pandemia já faziam 9, né? Então, imaginem há 13 anos atrás isso. É verdade. Perfeito. Agora é uma rotina a gente ver as catracas nas academias e nos espaços. Mas foi muito antes, foi pioneiro meio que quase que na cidade. Bem adiante do tempo, né? Então, é este olhar atento às inovações e à leitura de mercado e olhando para fora de Caxias e para fora, às vezes, do estado que nos traz essas inovações. Mas ter um espírito jovem dentro da instituição faz toda a diferença. O que me permite tomar um gancho e falar para os empresários também que forem assistir o Pode Além e acompanhar, é a grande oportunidade que todas as empresas têm de conviver com gerações diferentes. Porque juntar a experiência de quem está há mais tempo no mercado de trabalho com as ideias inovadoras que os jovens trazem, só faz as instituições crescerem. E por vezes a gente pensa eles são muito jovens, ou por outro lado, o jovem pensa, não, a experiência já está ultrapassada. Então, a junção destas forças funciona muito bem. Mas tem que ter predisposição de ambos os lados. Né? É verdade. A junção de tudo isso, né? Não, muito lindo, muito linda. A tua trajetória, a tua garra, teu direcionamento é um exemplo para todos nós e para todas as gerações, né? Fico feliz. É verdade. Na verdade, e a ideia de expandir a rede? Como é que surgiu essa ideia de superação, né? Acredito que é uma superação. Hoje são quantas? Hoje nós temos 7 unidades. 7 unidades. 3 são próprias, nossas, a Companhia do Carinho, no Desio Rio, só de educação infantil. A Caminho Kids também, só de educação infantil, mas que funciona na mesma sede da Caminho do Saber, que daí é fundamental e médio. E 4 unidades de franquia. A Impulso Bento, então em Bento Gonçalves, o braço franquias como Impulso, que eram as nossas séries finais e médio antes. A Impulso Pio Décimo, aqui em Caxias, Jardim Eldorado, próximo à Ana Rec, no bairro Jardim Eldorado, e a Impulso São Marcos, no município de São Marcos. E como que surgiu, Ciane? Porque o sócio-interacionismo não é só no pedagógico, ele também é no dia a dia e na sociedade. Então, eu sempre estive envolvida em entidades que pensassem Caxias e uma região melhor. E participando do CORED, Conselho Regional de Desenvolvimento, era meu colega como vice-presidente, o agora deputado estadual Guilherme Pazin. E aí, falando um pouquinho da escola, aguardando o início de uma reunião do CORED, ele me disse, eu preciso de uma... Ele, na época, era prefeito de Bento, e ele disse, eu preciso de uma escola como a Caminho em Bento Gonçalves. E aí, brincando com ele, disse, Pazinho, mas tu tá no teu segundo mandato, depois tu não vai mais precisar. Ele disse, tu não tá entendendo. Não é o Pazinho que precisa, é o município de Bento, porque há 30 anos não abre uma escola nem municipal, nem estadual e nem privada, e nós precisamos disso com o que tu oferece de diferente. E aí eu disse, ok, vamos conversar sobre isso. Ele, amanhã de manhã às 10 horas no meu gabinete. Oi. E realmente ele agendou a reunião para o dia seguinte, me mostrou, trouxe a secretária de educação, me mostrou um estudo que eles tinham de onde Bento precisava mais, qual era a região, a demanda reprimida que existia, a fila de espera, tanto no público quanto no privado, o custo que o município acabava tendo para transportar os estudantes até um bairro que era São Roque, e aí ele disse, a gente precisa disso de verdade.
Ok, então avaliamos, adquirimos terrenos, construímos e estamos no nosso 3º ano na sede própria com 400 estudantes. Meu Deus. Então, isso demonstra que realmente havia uma necessidade, de fato, do município e com resultados excelentes. A gente já está desde a educação infantil até o ensino médio, veio desta solicitação. Junto com isso, já veio a solicitação de São Marcos, também, do Jardim Eldorado, que daí já tinha, e o PDESP também, unidades de educação infantil já de 17, 18 anos, então escolas consolidadas de educação infantil, e que as famílias, a exemplo do que eu tive como necessidade, fazem um vínculo de amizade quando eles são formandos de prezinho e nós queremos continuar juntos, nós queremos permanecer na escola, esta proposta é diferente. E aí trouxeram a solicitação de um ensino fundamental e também estão muito bem. E as novas perspectivas? Estamos indo então para mais uma unidade agora em 2025, ampliando o Bento já, na construção de ginásio, e porque com todas as séries se iniciam as modalidades esportivas, e em 2025 também projetando, já adquirimos os terrenos, nós vamos para Torres, com a mesma necessidade. O município de Torres também possui somente uma escola privada, e pós-pandemia, com online, a possibilidade de trabalhar de forma virtual e a necessidade de uma escola também é latente nesse município. E se nós olharmos o litoral como um todo, nós temos de Torres, que é o início do nosso estado, até Capão-da-Canoa, uma única escola privada. Perfeito. Então, acaba vindo essa necessidade, essa demanda também. Ótimo, muito então, estamos indo para o litoral. E a questão de trabalhar o socioemocional, né? A rede, ela é muito forte nisso. Ela não trabalha só o ensino, ela trabalha a questão do socioemocional. Isso vem de alguma... porque não é o normal, né? A gente sabe que as escolas privadas ou municipais é a questão de conteúdo e não querem saber efetivamente o porquê daquela criança não estar aprendendo, qual a atenção que ela precisa. E eu vejo que o diferencial da escola é isso, é entender a criança, entender a família, contextualizar. E de onde surgiu essa ideia? O que fez a Maristela tomar esse rumo para a Rede Caminho? Surgiu da Maristela, que é psicóloga. Porque nós não temos um botão de desliga. Eu estou com uma dificuldade familiar. Nós até vamos para o nosso trabalho, a gente consegue, mas a gente acaba dizendo, hoje eu não estou muito legal. Então, não é diferente com um estudante. Problemas familiares, por vezes, interferem no resultado do aprendizado e não significa que a criança tenha uma dificuldade de aprendizado. Mas talvez naquele momento ela esteja com dificuldade para se concentrar, por exemplo. Mas pode, em algumas outras situações, eu tenho uma dificuldade de descalculia, eu tenho só no cálculo, mas eu não posso desmerecer essa criança com todas as outras qualidades que ela possui e fortalezas. Então, esse olhar cuidadoso e atencioso para especificamente o que esta criança precisa, o que ela está passando neste momento, vai dar respostas adequadas. A gente vai para um cardiologista se tem um problema de coração. Então, a escola precisa olhar para as particularidades e dar as respostas ou buscar junto com a família a melhor alternativa, para que de fato agregue e o estudar seja prazeroso. E é isso, precisa ser bom. Isso individualiza e ao mesmo tempo demanda de muito mais energia, de um olhar muito mais atento. Sem sombra de dúvida. E inclusive eu busquei algumas parcerias externas para... vamos buscar, porque nós tivemos desde o início o logo da escola, desde a época só da educação infantil era um coração. Mesmo o caminho do saber era o CIS, era um caminho que permeava por um coração. E depois os jovens, então, os alunos foram crescendo, eles, nós queremos que amadureça o logo. E nós fizemos os elos, que é de ligação, né? O C e o S pela força de cada um, de dar-se as mãos e de realmente juntar forças, né? Então, sempre, há 35 anos, isto nos permeia. No entanto, depois, lógico, os estudos foram mostrando o benefício que este olhar para o socioemocional traz e vieram as teorias, mas
Pensem que recentemente entrou dentro das habilidades e competências e começou a fazer parte da legislação da educação que isso fosse abordado. Então, eu tentei até fazer uma parceria, mas vem como algo com livros didáticos para serem feitos, como se isso fosse tarefa de casa somente. E a escola vai dar como uma lição cumprida e não como uma construção e um olhar para a individualidade. Eu não posso trabalhar, por exemplo, sempre as mesmas coisas, porque as fases em que cada criança passa ou cada adolescente são diferentes. E, por vezes, um problema que para um estudante é muito tranquilo, para outro, a mesma situação pode tomar uma proporção diferente. Então, a gente precisa olhar para como está batendo para aquele estudante. E aí, simplesmente ter mais um material agregado, gerando custo para a família. E, por outro lado, eu gosto muito de resultados e de comprovações. Costumo dizer que contra fatos não há argumentos. Eu preciso de resultados. E eu tenho que sentir o meu aluno evoluindo e tendo retorno, e as minhas famílias também. E aí eu disse, não, é mais fácil nós termos mais profissionais. Então, nós temos várias psicólogas olhando para o SOI, e propormos projetos diferentes, até nos orgulha demais. No ano passado nós fomos, inclusive, para o Jornal Nacional, com um projeto do Setembro Amarelo, falando do toque. Então, eu posso conscientizar e abordar assuntos que podem parecer críticos, que é a questão do toque. Se nós desenvolvermos essa consciência nas meninas, quando pequenas, elas terão uma postura adequada sempre. Verdade. Quando chegar na adolescência, levou um pouquinho da psicologia para o dia a dia das crianças. Para o currículo também, desde o início. Isso sempre fez parte das nossas lições, eu diria, em todos os segmentos. Então, o socioemocional para nós é de fato um pilar. A gente fala nos pilares. Verdade. O conteúdo forte precisa existir, mas o socioemocional também. E hoje o nosso mercado pede, gente. Nós temos falta de lideranças, talvez, porque além das famílias, não faz isso, não mexe naquilo, aí junta com um pouquinho de proteção, de não permitir com que os filhos ousem um pouco mais, e com a escola que diz também, não faz isso, não faz aquilo, que rotula e que não incentiva a criatividade, e nós temos falta de liderança no mercado de trabalho. Então, talvez nós tenhamos que olhar mais para a individualidade e incentivar a liderança. Fala um pouquinho desses trabalhos que tu desenvolveu com os alunos e o quanto modificou o interno deles, essa força, esse direcionamento, esse entendimento do Setembro Amarelo, por exemplo. Como que eles conseguiram compreender aquilo? Nossa, eu poderia dar, assim, inúmeros exemplos. Então, vamos pegar isso do semáforo, do toque, que era onde eu posso tocar. Então, eles tinham, associando aos sinais de trânsito, então, as cores, o verde é o que é permitido, o amarelo onde tem que prestar atenção, o vermelho onde não pode. Eu utilizo de uma didática, isso é bem pedagógico, associo a algo que eu vivo no dia a dia, que são os sinais de trânsito, e nós estamos falando de crianças pequenas fazendo esse projeto e entendendo isso. E junto com isso a postura enquanto cidadão, enquanto ser humano, do que pode e o que não pode e o que fazer. E se alguém, não importa quem, o vizinho, o amigo, enfim, tocar na minha perna, que sinal eu tenho que colocar? Legal. Então, este foi um exemplo. E o que eu devo fazer? Bom, eu vou falar com a minha prof, eu vou falar com a minha... Mas saber com quem eu posso contar para que eles possam tomar providências. Conscientizar. Então tem um aspecto da conscientização, tem um aspecto de que eu também tenho uma postura ativa, que é incentivar a iniciativa e a proatividade. Quando eu me movimento e vou dizer para a minha prof, olha só, teve tal situação, eu estou tomando uma providência, que pode ser quando alguém me chama a atenção e que eu vou, ou um colega que brigou comigo e eu vou procurar a prof, porque a ideia é o movimento. Eu não preciso ser conivente ou me calar. Mas eu também não posso sair fazendo tudo que eu quiser. Então, como eu devo proceder? É ensinar também a tomar providência de uma forma adequada.
Isso chega na família fácil ou precisa reunir a família e conversar com eles? Puxa, eu vou dizer que tem famílias que acabam se apropriando um pouquinho mais de todo o processo pedagógico. Algumas vão ter um pouquinho mais de resultado quando já percebem o filho agindo ou fazendo ou sendo mais propositivo e dizem, nossa, como ele está bem. E tem outras que só vão se dar conta lá no ensino médio, quando ele já vai estar sendo aprovado no Enem, e diz, meu Deus, mas olha que resultado ótimo que teve, eu nem me acompanhei muito. Então, a gente tem diferentes famílias com diferentes posturas. Penso que ninguém quer ser, eu não quero ser tão presente. Normalmente é em decorrência das atribuições do dia a dia, também em decorrência, muitas vezes as características individuais de cada criança também são tão autônomas que elas nem precisam do respaldo, eu digo que eles voam por si só, né? Já são propositivos e têm iniciativa, enfim, também tem as características de cada um. Mas de modo geral, a gente tem famílias bem participativas e presentes. A gente tem um programa também dentro disso do socioemocional que se chama Laços, onde a gente faz palestras sobre os mais diferentes assuntos e propõe às famílias, esse tema me interessa. Por exemplo, o Dr. Carlos veio falar do prejuízo do excesso de uso de celular. Estava lotado o ginásio porque é uma preocupação que hoje os pais possuem. E a gente procura trazer pessoas que tenham conhecimento técnico sobre isso, né? Lembro de uma outra palestra que houve no Laços, que foi do professor Idelfrânio, falando sobre a inteligência artificial, quando recém estava iniciando isso. E agora a gente percebe os estudantes, ou enfim, as famílias todos utilizando muito mais. Então, é essa ideia de trazer a família para perto e fazermos parcerias. A família, a sociedade, a novidade, está tudo de mãos dadas com a criança. E é isso, a sociedade em si é resultado de uma engrenagem. E se nós começássemos a ter uma visão mais sistêmica das coisas, seria mais fácil, mais leve. Me parece que todo mundo fica tentando buscar, não, é culpa de fulano. Não tem que procurar culpados, nós temos que nos dar as mãos e procurar soluções, né? Verdade. E os eventos, né? Eu percebo que a escola tem um olhar diferente para os eventos. Tem bastante que a família pode escolher se quer participar ou não, mas não são eventos tradicionais, né? Não é aquela apresentação de final de ano em que a criança só vai dançar, né? Dia dos Pais, por exemplo, eles foram montar tecnologia junto com os pais, foram brincar, eram contar história, eram diversas atividades, né? Do pai com o filho. O Dia das Mães, nós estávamos enfrentando o momento das chuvas, era toda aquela situação, chuva, frio, e teve também a relação da apresentação com esse... os guarda-chuvas saindo coisas boas, né? O guarda-chuva pode ser de proteção e ao mesmo tempo de energia, né? Nós realmente acreditamos que é possível fazer diferente e relacionar, bem isso, assim, fazer com que as coisas tenham sentido, mesmo quando envolve família, mesmo numa apresentação de final de ano. Quando aquilo que está acontecendo, por exemplo, uma apresentação de final de ano, tu entende, tu não trabalha só a apresentação. O momento de ir para o palco, a hora que a família enxerga e está assistindo, é só a culminância. Mas aconteceu algo prévio antes para trabalhar o sentido da importância de uma mãe, o que a mãe faz para mim e me dá, e que talvez eu, enquanto filho, esteja dando pouco, então era o que eu preciso cobrir a minha mãe de coisas, né? Ela tem que abrir o guarda-chuva dela e vir o quê, ao invés de só se proteger da chuva. Então, eles se encheram de coisas que eles dariam e que eles fariam com as mães, porque elas já fizeram isso durante muito tempo e bastante, né? Perfeito. Então, o sentido e a criatividade andam juntos. Sim, é isso aí. E a gente gosta de celebrar mais as coisas. Por isso, a gente, por vezes, coisas pequenas se tornam um evento. É verdade. E são diversos, para todos os gostos, né? Tem o Tecnoway, tem o Guru agora. A inovação do Guru, acho que também poderia falar, que tu comentaste aqui, foi a primeira escola que adquiriu o sistema... Ainda. A única? Da Tramontina. Exato, que realmente está trazendo as crianças, desde muito pequenas, para a cozinha, para entender. Uau, mas juntando com a tecnologia,
com o Mão na Massa, que é a prática, é um exemplo de parceria sólida. Então, foi uma parceria que nós fizemos com a Tramontina. Então, as nossas monitoras foram treinadas pelo chefe que veio da Tramontina para mostrar como utilizar. O Guru é um cooktop inteligente. Ele não oferece nenhum risco para as crianças, porque ele só vai aquecer a borda da panela realmente. Então, as crianças vão poder até colocar a mão ali, que não vai queimar. Ele traz, eu penso que agora já esteja próximo a quase que 300 receitas, com o passo a passo de como fazer. Desde, por exemplo, a picar o legume, o tamanho que precisa ser o legume, quanto tempo depois eu vou deixar ele colocando, e aí ele dourando, refogando. Eles têm ali ideia de, olha só, em todas as faixas etárias de temperatura. Eu aprendi quando eu vi a aula, por exemplo, a gente deixa queimar demais, as coisas têm que ser numa temperatura mais baixa e a quantidade de tempo. Então, tempo também é algo que eles aprendem, além da prática em si da culinária realmente. Então, a gente ficava dizendo que a cozinha não é um bicho de 7 cabeças e que com certeza viram vários chefes gourmets ali. Verdade. E eles vão para a prática, escolhem uma receita, tipo agora eles estão trabalhando toda a questão em função do momento, a cuca de uva. E eles vão fazer a cuca de uva na prática. Cultural. Isso aí, vamos para lá e é desde preparar mesmo os insumos até lavar a louça depois. Eles saboreiam e lavar na louça depois. E isso também dá uma ideia de organização, de utensílios necessários, de como eu deixo. Então, é uma visão do todo e juntando a tecnologia. Então, eles conseguem utilizar os aplicativos ou os tablets, enfim, e vem a tecnologia, que é isso de um fogão inteligente também, com mão na massa, aliando diferentes conteúdos. E de responsabilidade, né? Eu começo e eu vou até o fim, até limpar. Isso é preparar para a vida. A gente costuma dizer que eu preciso ter experiências que transformam vidas. São essas experiências que tornam eles diferentes, né? Falando um pouquinho da estrutura, né? 36 anos indo à escola, ou já chegando a 36 anos, e eu vejo que se preocupa muito com a estrutura da escola, né? Ginásio, mas também tem a sala Apple, tem salas específicas. Isso foi desde o início, quando iniciou a Rede Caminho, vai ser dessa forma ou foi crescendo? Porque acredito que também foi a primeira escola que tinha os 2 banheiros. Foi a primeira. Penso que ainda não sei se não a única. Eu também nunca ouvi falar. Todas as nossas salas de educação infantil têm banheiros na sala de aula. Na sala. Com diferentes objetivos. Eu lembro que quando nós imaginamos, agora já são 22 anos, 23 do primeiro prédio, o Jair, meu esposo, que é mais voltado para construção, me dizia, tu tá doida, tem 63 banheiros no prédio. Isso não tá doida. E bem, isso é um grande diferencial, porque na educação infantil é um momento de toda a estruturação de personalidade. Então, a segurança e esse aspecto da intimidade é bem importante. Nós não podemos atribuir aos pequenos uma responsabilidade de andar pelo corredor sozinhos para irem ao banheiro no fundo do corredor, sem saber para onde eles vão e com o devido acompanhamento. Então, a ideia era de que nós pudéssemos estimular a iniciativa e a autonomia das crianças, ao mesmo tempo em que elas não perdessem de vista o olhar atento da prof. E os banheiros em sala de aula possibilitam isso. Além da facilidade, as pias são do lado de fora, então fez uma pintura, tu também consegue fazer isso. A escovação de dente, que é um hábito saudável, também a prof consegue fazer e estimular para que eles façam ali após o almoço, como nós oferecemos alimentação com acompanhamento. Então, tem diferentes objetivos com a ideia de desenvolver a criança no sentido de iniciativa e, ao mesmo tempo, o acompanhamento da prof que não perde de vista. Ou se tu for acompanhar a criança, então, no banho, tu vai deixar a turma toda sozinha? Então, a prof consegue ter um olhar atento para a turminha e, ao mesmo tempo, para quem tem as suas necessidades. Tá ali. certo. Então, esse já foi um diferencial em estrutura física, Ciane, mas tem inúmeros outros diferenciais quando é uma escola pensada para ser escola, diferente de um prédio adaptado.
Eu já tive essa necessidade de ir lá atrás, quando eram casas locadas para educação infantil, tu precisa adaptar. Faz o melhor possível, mas sempre é uma adaptação. E a construção para ser escola, que é o padrão de toda a rede, inclusive das unidades franqueadas, permite que, por exemplo, nas séries finais nós tenhamos as paredes móveis. E aí possibilita que tu tenha as suas salas de aula com a turma normal e um conteúdo seja abordado de uma turma num aspecto, de outra turma o mesmo conteúdo num outro, e depois a gente abre a parede e faça um grande seminário, que eu via muito isso no ensino superior, mas eu só fui ver isso lá no ensino superior. Esse exercício do 5º ano em diante, de poder me colocar em público, defender um conteúdo e que tu tens um outro, mas relacionado ao mesmo aspecto, é extremamente importante. E dessa interação que vai mudando. E dessa interação, exatamente. A gente consegue fazer, por exemplo, nós tivemos nesse final de semana os simulados Enem, exatamente como é o Enem. Então, abre-se um andar inteiro, como se fosse um grande ginásio, e eles estão um atrás do outro, como acontece realmente no Enem. Então, tu faz, de fato, um simulado. Isso é um diferencial da estrutura física. Vai preparando eles. Vai preparando eles para isso. O fato de ser muito vidro e ter uma iluminação natural permite... Eu lembro sempre, sabe, né, em escolas que tu tinha só uma basculante e não sabia se era calor ou frio lá fora, se estava chovendo, se era dia ou se era noite. Então, é o contato com o externo, com o meio ambiente, com ter uma leveza, tem um aspecto da ecologia, né, de economia, inclusive de energia, porque tu tem luz natural. Então, tem vários benefícios quando um prédio tem uma estrutura pensada para ser uma escola. Talvez com, eu diria, até menos pompa e coisas que não acrescentam para o aprendizado, mas com mais cuidado técnico, especializado para que facilite o processo de ensino e aprendizagem, né? Entendi. E a Maristela, com 17 anos, o que ela imaginava? Ela imaginava hoje ter uma rede com mais de quantos mil alunos? Mais de 2.000 hoje, né? Pois é. Uma rede com escolas pensadas, organizadas, com toda essa estrutura. Qual que era o teu sonho? O meu sonho era fazer da educação um grande propósito, melhorar o meu entorno. Eu fiz Emaús aos 18 anos e a gente sonha muito em tornar o mundo melhor. A gente depois sai e diz assim, o mundo ali fora continua igual e nós queremos um plano de amor, aquelas coisas muito boas e próximas para todos, né? De muita igualdade, de coisas boas para quem nos cerca, para o mundo que nos cerca. Então, aquela Maristela só queria isso. Eu diria que eu continuo querendo a mesma coisa, porque eu percebo que nós temos um papel importantíssimo para tornar o mundo que nos cerca melhor. E nós temos um papel crucial, e principalmente nós mulheres. Por quê? Porque nós podemos, através do nosso jeito meigo, da forma de conduzir, transformar a sociedade como um todo. Então, eu diria, eu não imaginava que seria tão grande e que hoje já envolvendo a Serra Gaúcha como um todo. Mas eu imaginava, sim, transformar através da educação. E apostou todas as fichas nisso, né? Muito bem. Uma vivência muito rica, Maristela. Nos nutrimos muito com as tuas colocações e acredito que todos que vão ouvir vai servir muito, até porque eu fico olhando e a minha realidade não foi igual, mas foi similar, foi de um tempo similar ao teu, então teve suas dificuldades, e o quanto grande, o quanto desenvolveu hoje é muito lindo, é muito rico, é muito bom olhar para isso. Que bom, fico muito feliz. Eu acredito que o recado que a gente quer dar ficou perfeito com a tua história. É uma história de superação, é uma história de sonho, de acreditar, de trabalho, né? Muito trabalho. Que às vezes parece que quando a gente tem uma visão da pessoa, parece que não sabe como ela construiu, quantas noites passou em casa. Porque às vezes parece que sempre foi assim. E as pessoas não fazem ideia, eu brinco assim, que quem vê o close não vê o corre, né? Nossa, esse ano foi resultado de muito trabalho realmente, assim, de muitas madrugadas, de abrir mão por vezes de finais de semana. Então, penso que quando a gente ama o que faz, todo esse, talvez, excesso, mas toda essa dedicação vale a pena. Porque a gente percebe o resultado nos estudantes, nas famílias,
E na satisfação também, nessa sensação de missão cumprida, sabe? Abrir mão de vida para dar vida. Exatamente. Exatamente. Então tá, gente, queria muito te agradecer por dividir conosco essa tua história, tua trajetória, e a gente espera que cada vez mais a rede cresça, que ela traga cada vez mais educação, conhecimento, um lado socioemocional que é tão importante na nossa sociedade hoje em dia, que isso também tu consiga colocar em outras escolas, essa vontade deles crescerem, deles olharem um pouco mais para a criança e para a família. E eu fico muito feliz realmente em saber a tua história. Fiquei bem impressionada quando eu vi no final do ano, sempre te disse, que realmente que a gente vê sem conhecer, não sabe das batalhas da pessoa. E por vezes a gente está num momento que a sociedade não sofre e acha que tudo é fácil, né? Esse imediatismo que a gente tem, mas tudo é um caminhar. Então, parabéns pela tua história e fico muito feliz que tu aceitou vir conosco, dividir um pouquinho com o Pode Além aqui para todo mundo que nos acompanha. E eu adorei te conhecer. Com certeza uma história muito rica, muito aprendizado para todos nós. Muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigada pela oportunidade, parabéns pelo Pode Além. Eu acho que isso, o ser humano pode sim ir além e que todas as histórias já de superação da nossa cidade possam incentivar outros empreendedores, outras pessoas a fazerem a diferença. Cada vez mais, me parece que nós temos que lidar com esse... Augusto Cury fala muito disso, dessa síndrome do pensamento acelerado. De cuidarmos com o imediatismo e irmos em busca de um olhar no olho, de um sorriso que todos estão tão carentes, né? Então, e de troca de experiências. Parabéns por vocês levarem isso adiante e contagiarem outras pessoas. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Então, a gente convida vocês para curtirem, então, o vídeo, assinalem o sininho, também se inscrevam no canal e também a gente convida para vocês comentarem sobre a entrevista de hoje, para a gente também poder dar opiniões, falar um pouquinho da sua experiência com a entrevista de hoje, o que você achou, e a gente convida você também para seguir nas nossas redes sociais do Pode Além. Então, até o próximo episódio. Foi muito bom estar aqui e aguardem os próximos. Um abraço, gente. Acompanhe a TV Serra Farroupilha pelos canais 26 e 526 da NET Claro no Facebook TV Serra Farroupilha, no canal do YouTube TV Serra Farroupilha e pelo nosso site www.tvserra.tv.